Olá, amigos do canal Motivação Rema. É sempre um grande prazer ter você aqui conosco. É sempre um grande prazer poder trazer uma mensagem de motivação para a sua vida. E hoje nós vamos falar aqui no canal Motivação Rema de unir fé à palavra, unificar fé à palavra. Eu quero ler o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Gostaria que você prestasse muita atenção. Está escrito assim, Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, o Evangelho, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Quer dizer, pessoas, um grupo de pessoas, um povo, outrora tinha ouvido a palavra, ouvido a pregação, as boas novas, mas nada adiantou. Quer dizer, aquela palavra não produziu resultado. E por que não? Porque não foi misturada aquela palavra à fé, ou a fé à palavra. Está compreendendo? Muitas vezes as pessoas deixam de viver aquilo que Deus tem para elas, coisas incríveis, sensacionais, extraordinárias, exatamente porque não misturam fé à palavra. Elas até dizem, eu creio, eu tenho fé, mas elas não misturam a verdadeira fé, que é baseada nas atitudes. Elas não misturam a palavra que elas recebem. É por isso que deixam de viver. Na palavra de Deus temos muitos exemplos de pessoas que misturaram fé à palavra. Hoje eu queria falar apenas de 2 exemplos. Você lembra do Noé? Um dia Deus vai falar com Noé algo que parecia uma loucura. Deus vai falar com Noé que haveria um dilúvio, uma chuva muito forte. A gente sabe que vai acontecer. Nós sabemos que vai cair muita água do céu e as fontes dos abismos vão se abrir e a água vai sair da terra, também vai inundar a terra. Só que antes disso, não havia acontecido chuva na terra. Não tinha chuva. A chuva ainda não tinha acontecido. Então parecia uma loucura. E Deus, ele falou sobre a promessa com Noé. Falou que através daquela arca, tanto ele como a sua família, eles seriam salvos. Se o Noé, ele olhasse para aquela palavra e pensasse, poxa, não tem nada a ver, é uma loucura que eu estou ouvindo aqui, como é que eu vou construir uma arca que eu nunca vi? Noé nunca tinha visto uma arca, e Deus foi passando o projeto da arca, cada detalhe para ele. Como que eu vou fazer isso? Parece uma loucura. Imagina se não tivesse misturado fé com aquela palavra. O dilúvio iria acontecer, como Deus disse, e ele, tanto ele como toda a sua família e boa parte dos animais, que vão ser salvos também, não seriam salvos. Está compreendendo isso? Apesar de Deus ter falado, ter feito um pacto, uma aliança, ter feito a promessa, se o Noé não tivesse misturado fé e construído a arca, nem ele nem a sua família, seus parentes seriam salvos. Está compreendendo? Nós sabemos que foram salvos tanto Noé como a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e também as suas 3 noras, que a palavra não revela os seus nomes. Mas se ele não tivesse misturado fé à palavra, aquilo nunca aconteceria. Escute bem o que a palavra está te ensinando hoje. Você precisa misturar fé à palavra. Ainda que pareça uma loucura, ainda que pareça um desafio, ainda que pareça que você esteja sozinho, e não só pareça, ainda que isso seja um fato. Porque se você misturar fé à palavra, mais cedo ou mais tarde, você viverá aquilo que a palavra liberou para você. Lá em Hebreus nós lemos, a palavra, ela nada adiantou para um grupo, para um povo que, apesar de ouvir a palavra, não misturou fé. Para o Noé, a palavra vai adiantar, está compreendendo? Porque quando acontece o dilúvio, quando o dilúvio chega, as pessoas que não misturaram fé à palavra vão morrer, vão sucumbir. Mas tanto Noé como a sua casa vão alcançar a salvação naquele momento. Você vai viver muitas coisas ainda de Deus
por misturar fé à palavra. Isso é um fato. Tenha certeza disso. Vai se materializar a promessa de Deus na tua vida por você misturar fé à palavra. Está compreendendo? Um outro caso que eu queria falar aqui contigo hoje é com relação ao Moisés. Você sabe que o Moisés foi um líder levantado por Deus para tirar o povo do Egito, para libertar o povo. Ele foi levantado como libertador. E no caminho em direção à Terra Prometida, eles vão passar pelo deserto e eles vão enfrentar muitos desafios. E entre os desafios do deserto, eles enfrentaram a falta de água e o povo murmurava tanto. Toda vez que faltava alguma coisa, apesar de Deus sempre mostrar que estava com aquele povo, que estava com Moisés, que estava no controle de tudo, o povo reclamava, o povo murmurava, sabe? Deixava de misturar fé à palavra. E isso vai acontecer. Eu vou ler para você o que está escrito em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da palavra. Êxodo, capítulo 17. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ler rapidinho para que não fique só nas minhas palavras. Eu vou ler aqui o que está escrito em Êxodo 17 e vou ler o versículo 1, do 1 até o 3, tá bom? Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeste comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Quer dizer, eles, apesar de Deus ter falado tantas coisas com eles, eles não estão misturando fé agora. Estão até pensando que era melhor eles terem ficado no Egito. O Moisés, então, vai orar, ele vai falar com Deus: Senhor, esse povo está murmurando. Eles vão tentar até mesmo contra a minha própria vida. O que eu faço, Senhor? Aí Deus vai dar uma estratégia para o Moisés, que se ele não seguisse aquela estratégia, certamente eles não sairiam daquela situação. Vou ler o que está escrito aqui mesmo em Êxodo 17, no versículo 4. Vou ler do 4 ao 7 para nós encerrarmos. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Que maravilha o que Moisés fez, viu? Parecia uma loucura. Deus falou com ele: vá lá e bata na rocha, pegue a vara e fira, bata na rocha, que vai sair água suficiente para todo aquele povo se saciar, beber. Está compreendendo isso? Imagine se o Moisés não tivesse misturado fé àquela palavra. Escute bem o que eu vou te falar. Você tem projetos, tem sonhos, tem planos. Você começou o ano com vontades, com desejos, fazendo planejamentos. Mas as circunstâncias da vida, que são realidade, fizeram você desanimar, desacreditar. E olha só para você hoje, você já não está misturando fé à palavra, misturando fé ao que você ouviu, ao que você sonhou. Não é por um acaso que você está assistindo a este vídeo. Através deste vídeo, o Senhor está te motivando a misturar fé à palavra.
a misturar a fé ao que Ele te prometeu um dia, ao que Ele te falou, seja lá com relação ao que for. Deus está te falando através dessa mensagem. Levante a tua cabeça, se motive, volte a misturar fé à palavra, volte a acreditar e tenha certeza, grandes coisas acontecerão, porque o Evangelho é pregado a você e não é pregado de uma maneira que não produza resultado. Pelo contrário, você vai misturar fé ao Evangelho, fé à palavra, e Deus fará os resultados se materializarem na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Fique no aguardo dos próximos vídeos aqui do canal Motivação Rema. Quer me ajudar de verdade? Se inscreva aqui no canal, fica aqui abaixo do vídeo, se inscreva. Não deixe de ativar o sininho, porque senão assim o YouTube não vai notificar a você todas as vezes que nós postarmos algo aqui no canal Motivação Rema. E o mais importante, compartilhe com outras pessoas para que o canal Motivação Rema alcance a cada dia mais pessoas. Tchau!